Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Gênesis capítulo 22. Estou feliz e só reafirmar aquilo que cada irmão, quando subiu aqui, a igreja do Senhor Jesus é linda. E a IBT está linda nesta manhã. Gênesis capítulo 22, um texto bem conhecido, acredito que na maioria da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto do Pai, junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, que é a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O verso 8, a igreja pode ler, por favor? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí, diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Quantos aqui conhecem essa história? Levanta a mão. Ah, meu Deus, que coisa boa! Que coisa boa! E o que você pensa dessa história? Talvez você diga: que bom que foi com Abraão. Mas imagina se isso se passasse com você. Como você agiria? Como você agiria? O que você faria no lugar de Abraão? Pois bem, irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre a provisão de Deus na vida familiar. E isso com um olhar para a família. Nós vamos ver essa história, onde nós vamos estar olhando a figura de Abraão como pai, a figura de Abraão como mordomo, a figura de Abraão como servo do Senhor. E o texto no verso 1 é muito claro. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus à prova
Abraão e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Irmãos, essa prova de Abraão, não é essa prova que Deus colocou sobre a vida de Abraão, não era uma prova para o mal, não era uma prova para a morte de Isaque, mas era uma prova para o fortalecimento da fé de Abraão. Então essa tentação não era para o mal, é importante deixarmos isso claro, mas para o fortalecimento da fé e para Deus trabalhar no caráter de Abraão. Veja que até aqui Abraão já estava bem idoso. Abraão colocou o filho da promessa nos seus braços. Abraão, que saiu da sua terra, ouviu a voz de Deus para um lugar que Deus o mostraria. Abraão, que constantemente estava mostrando fé, mas um Abraão também medroso. Um Abraão que disse que Sara era sua meia-irmã. É um Abraão que esteve medo, um Abraão temeroso. Esse é um homem, Abraão também. Então, neste momento, depois que Deus fez essa promessa, Abraão, inclusive, se relacionou com a serva de Sara, com Agar. Veja quantos caminhos Abraão toma na vida. Mas Deus, na sua infinita graça e promessa, escolheu Abraão para abençoar as famílias da terra. Escolheu Abraão para ser pai de multidão. E Abraão recebe em seus braços seus filhos. E aqui é a maior prova da vida de Abraão, meu irmão. É a maior prova da vida de Abraão. Eu não sei dizer qual é a maior prova que Deus já colocou na minha vida, como esta. Tem irmãos entre nós que talvez estejam passando provas bem difíceis. Bem difíceis. E essa palavra vem para encorajar você a confiar na providência de Deus. Que Deus, Ele fornece aquilo que é necessário. Mas, irmãos, o texto nos aponta que a providência de Deus, ela acontece na vida de Abraão, quando o coração de Abraão está inclinado para adorá-lo. Muitas vezes pedimos a providência de Deus em nossa vida, mas é uma providência que Deus satisfaça os nossos desejos. Deus, Ele satisfaça para o nosso próprio deleite, e não para adorar e glorificar o nome do Senhor. Como isso ficou claro no texto e na minha vida. Nós pedimos a providência de Deus sobre a nossa saúde, e para quê? Nós pedimos a providência de Deus sobre a nossa família, para quê? Nós pedimos a providência de Deus, a intervenção de Deus sobre uma causa na justiça, para quê? Eu sei que isso vai lhe trazer benefício e alegria, mas o que o texto nos mostra é que Deus, Ele é o Deus da providência quando o seu povo está no caminho da obediência, quando o seu povo está no caminho para adorá-lo. E mesmo nesse caminho daí, é o caminho também da prova. E Abraão disse aqui 3 vezes: eis-me aqui. Abraão é um mordomo do Senhor. Estamos falando sobre mordomia, e o que é ser um mordomo? Abraão, ele cria que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, e que tudo que Abraão tem, foi Deus que deu. No momento em que Abraão e seu sobrinho Ló estavam para se dividir, porque já o relacionamento não estava mais bom, não estava bem entre os seus servos, e Abraão disse: Ló, escolhe aí onde você quer ir. E Ló viu uma campina tão verde e disse: eu vou por aqui, porque isso aqui me fará mais bem sucedido. E Abraão foi para um lugar deserto. E Deus ali fez Abraão prosperar mais do que Ló. Esse é o Deus da providência, meus irmãos. Eu quero falar nesta manhã que você entenda que tem um Deus na minha vida, que tem um Deus na vida da minha família, que tem um Deus na vida da sua família, que Ele nos fornece, que Ele nos abençoa, que Ele é providência, mesmo nas situações mais difíceis e improváveis. Agora precisamos confiar no Senhor. E Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus disse que ia pôr Abraão à prova. E o que foi que Abraão disse? Eis-me aqui. Quando Deus chamou Jonas para a missão lá em Nínive, Jonas disse: eis-me aqui.
Disse não. Jonas fez o quê? Fugiu. Jonas fugiu na presença do Senhor. E no verso 2 é o texto principal. É o verso principal deste capítulo. A igreja pode ler o verso 2. Veja o que Deus disse. Vamos lá? Acrescentou Deus. Que prova difícil. Que prova difícil. Que prova difícil. Muito difícil. Abraão nunca esperava por essa. Tenho certeza disso. Não esperava. Ele estava de posse da promessa que o filho dele seria um legado próspero, um legado abençoado. E Deus agora vem com essa? O que eu vou fazer? E a palavra do Senhor é clara. Ele não disse, eis-me aqui, pode falar. Teu servo vai ouvir. Toma o teu filho. Teu único filho. A palavra filho neste texto, ela aparece 10 vezes. 10 vezes. E esse filho a quem tu amas. Quando Ismael foi embora, o outro filho de Abraão, Abraão não fez nem questão. Abraão disse, olha Sara, tu resolve aí. Mas agora, ele está tomando, agora Deus está dizendo, filho da promessa. A quem você ama, a quem você realmente esperava, aquele que você sonhava por anos e anos e anos, e achava isso impossível. Esse bebê, esse menino que está em teu colo, eu quero ele. Como é difícil, irmãos. Como mordomos de Deus, quando nós cremos que Deus, tudo o que nós temos é de Deus, e será que nós devolvemos a Deus? Será que nós administramos com responsabilidade para a glória de Deus? Isaac, ele é de Deus, antes de ser de Abraão. Seu filho pertence a Deus. O que Abraão precisava sacrificar não era o corpo de Isaac. O que Abraão precisava sacrificar era seu amor e sua idolatria pelo filho. O que ele precisava sacrificar no seu coração era o seu amor a Isaac acima de Deus. Era isso que Abraão precisava sacrificar no seu coração. Imagine, irmãos, de hoje para amanhã, não sei quanto você tem na conta, mas some todos os centavos, não fica um centavo. Como você reagiria a isso? Ou de hoje para amanhã, você não está mais com seu filho em seu braço. Situações difíceis eu estou colocando, é drama isso mesmo. É drama. Mas irmãos, o nosso amor, querida igreja, deve estar no Senhor acima de tudo. Entender que é Deus que nos abençoa, é Deus que providencia a família, Deus que dá os nossos filhos pertencem ao Senhor. Isso é para você também, adolescente, é Deus que lhe dá um colégio para você estudar, é você que tem que estudar, independente de ser público ou privado. É Deus que deu os seus pais, honre os seus pais, é Deus. E aqui Deus aponta uma direção, oferece como holocausto. E veja o que Abraão fez. Eu gosto dessa expressão, levantou-se, pois, Abraão. E levantou-se para obedecer. Levantou-se para honrar a Deus. E de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha, preparou todo o holocausto e foi ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, de onde Abraão estava, que era Beceba, até o monte Moriá, foi nesse monte que Deus indicou, é aproximadamente 80 a 96 quilômetros. Que caminhada difícil. Mas o texto aqui, ele vai nos apresentar até o verso 9, Abraão, nessa caminhada de 3 dias, com seu servo e com seu filho.
E aqui diz no verso 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O Senhor disse que iria lhe mostrar, e Deus mostrou. E disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, eu, rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Se aquele servo de Abraão fosse, o que iria acontecer? Porque aquele servo ficou. Provavelmente aquele servo iria atrapalhar. Ele ia dizer: como, Abraão, tu vai sacrificar o teu próprio filho? O que é que você está fazendo, Abraão? Essa situação era entre Abraão, Isaque e Deus. E Abraão disse: iremos juntos, eu e o rapaz. E havendo adorado, veja que todo momento diante desta prova, Abraão estava com o coração para adorar a Deus. E ele diz: voltaremos para junto de vós. Abraão aqui neste ponto aqui do verso 5, expressa o que é fé. O que é confiar no Senhor. O holocausto lá, o material está todo pronto, mas está faltando o principal. E dentro dessa caminhada é agora que Abraão e Isaque, eles vão conversar sobre isso. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Veja que o pai aí, Abraão, ele deu a Isaque a responsabilidade de carregar a lenha, levava nas mãos um fogo, que era um braseiro, para lá não fazer brasa, não. Ele levou um braseiro, preparou tudo e levou a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Esse texto, essa expressão, caminhavam ambos juntos, eu gosto muito dela, nesse texto. Abraão diz: voltaremos juntos, iremos juntos, caminhávamos juntos e seguiam ambos juntos. Em todo momento, essa relação pai e filho, um junto com o outro de cooperação. Como é importante isso dentro da nossa família. Vivemos uma geração de filhos órfãos, vivemos uma geração que muitos pais estão preocupados com tantas outras coisas, mas não pergunta se o filho está bem, nenhum filho pergunta se o pai está bem, como é que está. São perguntas simples, sentar à mesa, andar juntos, mas parece que são tão difíceis, porque estão dentro de casa, geograficamente perto, mas emocionalmente uma distância, uma barreira enorme. E isso acontece. E caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eu gosto dessa expressão, eis-me aqui. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu estou pronto, eis-me aqui, pode falar. Quando Isaque disse meu pai, chamou a figura de pai Abraão, ele não está vendo Abraão como um profeta, ele não está vendo Abraão como um patriarca, ele está vendo Abraão como aquele cuidador dele, já um homem idoso que tem as suas dificuldades. E Isaque parece que é esse menino, esse jovem que está ali para ajudar a sua família, para ajudar o seu pai. E ele disse, Abraão disse: eis-me aqui, meu filho, eu estou aqui, o que você quer falar comigo? E Abraão respondeu, e Isaque perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tem perguntas difíceis dentro do nosso lar? Tem. E como nós vamos apontar a direção para o nosso cônjuge, para o nosso filho, quando vierem as perguntas difíceis? Quando vierem situações que a gente pergunta: você me prometeu tanto, mas cadê essa sua promessa que você não cumpre? Pai, você disse que ia fazer isso, e por que não, filho? Como você vai responder essas perguntas difíceis dentro da família? Sabe o que Abraão respondeu? Abraão apontou para o Senhor. A igreja pode ler o verso 8? Novamente, seguiam juntos, caminhavam juntos, voltaremos juntos, adoramos juntos. Essa tem sido a sua caminhada em família? Essa tem sido a sua caminhada com seu pai? Essa tem sido a sua caminhada com a sua mãe? Isso tem sido a sua caminhada, jovem? Deus proverá para si. Ele não disse:
Eu vou prover, meu filho. A gente vai dar um jeito. Se a gente encontrar um cordeiro no caminho, eu pego. E não tinha o que era o principal, que era o cordeiro. Mas ele cria na providência de Deus. Isso que é fé, meu irmão. Como será o futuro do meu filho? Deus proverá. Como será o futuro da minha filha? Deus proverá. Como será o meu futuro ao lado deste homem? Deus proverá. O jovem pergunta: como será o meu futuro ao lado da mulher, da jovem que Deus vai preparar para mim? Deus proverá. Mas o que você precisa saber e andar é no caminho da adoração ao Senhor. É neste caminho da adoração, é neste caminho diante de Deus, é neste caminho onde Deus te direcionar, é neste caminho que tem a providência de Deus. Agora, você quer que Deus seja uma providência na sua vida com bens materiais para você esquecê-lo? Não. A prova essa semana pode bater muito forte na tua casa ou na minha. E o que nós vamos fazer é confiar no Senhor, é adorá-lo. Jó, no momento mais difícil, também outro drama. Ele perdeu tudo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala: como falas uma louca mulher? Você tem recebido de Deus o bem com prazer, mas o mal você não quer aceitar? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem providência na nossa família. Quando nós estamos no caminho da adoração, quando nós estamos orando, quando nós reunimos a nossa família e vamos à casa do Senhor. Essa semana, foi Malu perguntou à sua mãe, Malu tem 9 anos, perguntou à sua mãe: minha mãe, o que é aceitar Jesus? Os pequenininhos nossos no departamento infantil, tem uma turma que está com a missão de falar de Jesus para os amigos. Agora, se o seu filho ouve apenas a falar aqui de Jesus dentro de casa, dentro da igreja e não em casa, você acha que onde vai ter mais influência sobre a vida do teu filho? Em casa, com os teus atos, com o teu comportamento, com as tuas escolhas? Ou o que a professora, o pastor ou um líder diz? Seu exemplo. E continuando o texto, já concluindo: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Abraão estava disposto a fazer aquilo que Deus tinha mandado. E sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estando à mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o verso 11, a igreja pode ler? Veja a providência de Deus se manifestando. A igreja pode ler o verso 11? Vamos ler? Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse, a igreja pode ler? Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora sei que temes a Deus, porque você não me negou seu único filho. Você acredita que tudo que você tem é esforço seu, ou foi Deus que lhe deu? E como você está administrando, gerenciando o que Deus colocou em sua mão? Para a glória de Deus, devolvendo a Deus, sendo fiel a Deus, obedecendo a Deus. Como você acha que Deus vai providenciar na sua vida? Se você pode estar andando todo troncho, Deus vai providenciar o quê, irmão? Primeiro você tem que ajeitar o teu altar com Deus, o altar da tua família com Deus. A família que anda, a família que serve ao Senhor, a família que anda no caminho da adoração, ela experimenta a provisão de Deus. Experimenta
a provisão de Deus. E Deus sabe agora. Agora sei que tu me temes. Agora sei que tu me obedeces. Agora sei, porque o único filho, aquele que tu esperasse a vida toda, tu vai me dedicar a mim. Irmãos, isso é graça de Deus. Deus abre os nossos olhos para entendermos que tudo que tem na nossa vida é de Deus. E devolvermos a Ele. E no meio das provas, nós confiarmos que Ele vai prover na nossa vida. Abraão nunca mais foi o mesmo. E diz o texto, e agora, cadê o cordeiro? Ele não disse em todo momento que Deus iria prover? Ele não disse que voltaria junto, iria junto? E Deus proveu. Abraão conhecia o poder de Deus. Abraão descansou na soberania de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 17, diz que Abraão, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por isso que ele foi até o final. Por isso que ele acreditou. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto ao Senhor. E diz mais o texto, e pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu fiquei na família do Senhor se proverá. Na família que é de Deus, vai haver providência, irmãos. Na família que entrega tudo que tem, sabe que o seu coração, sabe que o amor da família é estar na presença do Senhor, vai haver provisão de Deus. Eu só consigo enxergar neste texto que a provisão de Deus acontece no caminho da adoração, no caminho da obediência, no caminho da fidelidade. Isso daí que nós vemos a provisão de Deus. E o maior cordeiro que João viu, João 1, 28, quando viu Jesus, Abraão disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o que está escrito em Romanos 8, 28. Romanos 8, 32, termino com esse verso. Vamos lá? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A vida da sua família tem que estar firmada em Cristo. A vida dos seus filhos firmada em Cristo. Sejam mordomos de Cristo. Seja na prova, seja na abundância. Seja o que você estiver passando agora. Creia que foi Deus que lhe deu tudo isso. E que isso remete para a glória dele.